Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a parte 6 do capítulo 1 das 2, o capítulo 17 do nosso livro-texto. Nessa última parte, com isso a gente encerra o nosso capítulo, nós vamos fazer um exercício sobre o efeito Doppler. É um exercício que a gente vai relembrar ali algumas coisas do cálculo. Ele é instrutivo no sentido de mostrar um resultado importante. O exemplo 5 diz o seguinte: mostrar que as equações f' igual f, abre parênteses, v mais ou menos u sobre v, fecha parênteses, e f' igual f, abre parênteses, v sobre v menos mais u, fecha parênteses, tornam-se praticamente idênticas quando a velocidade da fonte e do observador são pequenas em comparação com a velocidade do som no meio. Então, ele pediu aqui para considerar a velocidade do ouvinte igual à velocidade da fonte igual a u. Se vocês estão lembrados, essa primeira equação seria o caso em que o ouvinte está em movimento e a fonte está em repouso. A segunda equação é o caso em que a fonte está em movimento e o ouvinte em repouso. E ele pediu para considerar a velocidade do ouvinte no primeiro caso e a velocidade da fonte no segundo caso pequenas comparadas à velocidade do som. Essa é a condição que ele disse, né? VO igual VF igual U e muito menor a V. V é a velocidade do som no ar, certo? Então vamos lá. Só relembrando, f' é a frequência ouvida pelo ouvinte e f é a frequência emitida pela fonte. Antes da gente resolver o problema propriamente dito, a gente vai revisar as questões de cálculo. A gente vai fazer uma revisão sobre a série de Taylor. Então vamos abrir um parênteses aqui na aula, discutir a série de Taylor, fazer um pequeno exemplo. Depois a gente vai voltar naquele exemplo 5 e resolvê-lo. Suponha que eu tenho uma função f de x que eu quero descobrir se é possível eu escrever ela em termos de um polinômio, ou seja, em termos de uma soma aqui de monômios. A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x ao cubo, mais A4 x na quarta, mais até a n x na n. A princípio seria uma soma infinita de monômios, e a ordem ali dos monômios vão crescendo. Esse primeiro termo aqui seria o equivalente a um x elevado a zero. Como qualquer coisa elevada a zero é 1, fica só o A0 ali. Por que a gente está fazendo essa pergunta? Porque em muitas situações a gente precisa manipular essas funções, f de x aqui, precisa integrar, derivar ou avaliar essa função para um dado valor, e fica mais fácil a gente fazer isso usando polinômios. É muito fácil integrar, derivar polinômios ou substituir um valor e calcular o valor dele, enfim. Essa é uma situação que a gente vai precisar da série de Taylor. Então, para a gente saber se isso é possível, escrever essa função f de x em termos de uma soma infinita de monômios, a gente precisaria determinar esses coeficientes aqui, o A0, o A1, o A2, o A3 e assim por diante. Com isso a gente determina um polinômio que descreve a função, que poderia substituir a função, que seria equivalente à função. E essa soma a gente pode escrever como uma outra notação, um somatório. Esse símbolo representa um somatório de A na n, x na n. O n indo de 0 até infinito. Esse n aqui vai mudando, né? Então, quando n é 0, você tem A0, x na 0. X na 0 é 1. Você tem o A0. Mais, quando n vale 1, A1, x na 1. Mais, quando n vale 2. Seria a mesma coisa que está aqui, só que escrita com uma anotação diferente. Então, como fazer para determinar esses ANs, esses coeficientes? Bom, é o seguinte, o primeiro, o A0, a gente determina aplicando na função o ponto x igual a 0. Reparem que, tirando esse primeiro termo aqui, todos os outros vão se cancelar. Ou seja, o f de 0 me dá o A0. Agora eu vou derivar a função, a derivada primeira da função. A derivada de A0 é 0, é uma constante. A derivada de A1 x é A1. A derivada de A2 x quadrado é 2A2 vezes x. A derivada de A3 x ao cubo é 3 vezes A3 x ao quadrado, mais a derivada de A4 x na 4 é 4A 4x ao cubo, mais infinitos termos ali. A gente vai parar por ali. Aplicando agora o ponto x igual a 0 na derivada primeira, a gente observa que, tirando esse primeiro termo, todos os outros se cancelam. Então, para eu descobrir o A1, basta eu derivar a função e aplicar o ponto 0 ali. Para descobrir o A2, vou usar a segunda derivada. Derivada segunda de x. É a derivada da derivada, né? Então, vamos derivar essa expressão aqui. A derivada de A1 é 0. A derivada de 2A2 vezes x
é 2a2, está aqui. A derivada de 3a3 x ao quadrado vai ficar, esse 2 vem para frente, né? Vai ficar 3 vezes 2 vezes a3 vezes x. Eu deixei aqui de propósito, eu não fiz a multiplicação, vocês já vão entender por quê. Mas a derivada desse termo agora, 4a4x ao cubo. O 3 vem para frente, fica 4 vezes 3 vezes a4 vezes x ao quadrado. Aplicando o ponto zero na segunda derivada, a gente tem que só esse termo aqui não cancela, os outros se cancelam. Então, 2 vezes o a2 é igual à derivada segunda aplicada a zero. O a2, portanto, é a derivada segunda da função aplicada em zero sobre 2. Se a gente continuar esse processo, né, para descobrir os ANs, a gente tem a derivada terceira, a derivada da segunda derivada ali. Vamos ver. A derivada dessa função aqui, a derivada de 2a2 é 0, a derivada de 3 vezes 2 vezes a3 vezes x é 3 vezes 2 vezes a3, mais a derivada desse termo aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes a4 vezes x. É o que a gente tem aqui. Ó. Aplicando o zero na terceira derivada, a gente tem que só esse primeiro termo não se cancela. Os outros se cancelam. Então fica 3 vezes 2 vezes a3. Portanto, o a3 é igual à derivada terceira aplicada no ponto zero dividido por 3 vezes 2. Agora a quarta derivada. A derivada dessa daqui, dessa função aqui. Esse termo aqui se cancela, é um termo constante. A derivada de 4 vezes 3 vezes 2 vezes a4 vezes x é 4 vezes 3 vezes 2 vezes a4. Aplicando o zero nessa função, a gente fica só com esse primeiro termo, os outros se cancelam. Portanto, o a4 é a derivada de ordem 4 aplicada em zero sobre 4 vezes 3 vezes 2. Se a gente continuar esse processo, a gente poderia continuar esse processo e a gente observa já uma tendência. Então, o termo de ordem n, o coeficiente de ordem n seria igual à derivada enésima da função aplicada em zero sobre n fatorial. Reparem que é o que aparece aqui embaixo, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui seria o 3 fatorial. E nos outros termos ali é a mesma coisa. Então, com isso a gente determina os ANs. Teria essa forma aqui. Substituindo isso na nossa expressão para a função f de x, no lugar de AN substituir por isso, a gente fica com isso daqui. f de x é igual somatório de n indo de 0 até infinito, da derivada de ordem n aplicada em zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. Então, essa é uma forma de escrever a função como uma soma de infinitos termos aí. Claro que nem todas as funções permitem você escrever elas em termos de uma série, que é o caso aqui, ou algumas permitem você fazer isso apenas para uma região. A gente não está muito interessado nessas limitações. A gente vai utilizar isso para a resolução ali do problema. Antes da gente voltar no problema, vamos fazer aqui um exemplo numérico. Por exemplo, como que a gente poderia calcular e elevado a 0,01? A gente pode expandir a função em torno de x igual a zero. A gente diz que essa série aqui é a série de Taylor em torno do x igual a zero. O que isso significa? Quanto mais perto do zero eu quero saber o valor daquela função, menos termos na série eu preciso levar em conta. Se eu quiser uma precisão grande, eu tenho que levar em conta mais termos. Ou se o ponto que a gente quer avaliar a função for mais longe de zero, a gente precisa levar em conta mais termos para ter uma precisão melhor. Bom, primeiro vamos escrever aqui os termos, né, os coeficientes para o polinômio que substitui a função e na x. Então, o e na x é a nossa função f de x, é igual somatório de n de 0 até infinito, a na n, x elevado a n. Quem que seriam os ANs? São esses que a gente acabou de calcular ali. O A0 seria a função aplicada em zero. E na 0 é igual a 1. O A1 seria a derivada primeira aplicada em zero. A derivada de e na x é e na x. Está aqui do lado. E na 0 continua sendo igual a 1. O A2 é a derivada segunda aplicada em zero sobre 2. A derivada segunda de e na x é e na x. O e na x tem essa propriedade, a derivada é igual a ela mesma. Então, sempre é um exemplo didático para se passar primeiro quando a gente está trabalhando série de Taylor. Então, o e na 0 é 1, sobre 2 fica 1 meio. E o A3, a derivada terceira, que é e na x, aplicada em 0, e na 0 é 1, sobre 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, então fica 1 sexto. Com isso, a gente tem aqui os 4 primeiros termos, né? E tá bom, a gente não precisa ir adiante. Então o e na x seria 1, é o A0, mais o A1, desculpa, que é 1 vezes x na 1, mais o A2, 1 meio vezes x na 2, mais 1 sexto vezes x ao cubo, assim por diante. A gente vai truncar a série aqui, a gente fala. Agora eu quero saber quanto vale e elevado a 0,01. Reparem que é um valor próximo do ponto zero. Então eu não preciso levar em conta muitos termos para ter uma boa precisão. Seria 1 mais o próprio x, que é 0,01, mais x ao quadrado sobre 2,
aqui 0,01 ao quadrado sobre 2. Na verdade, a gente truncou a série aqui, tá? Fazendo essa continha, né? 1 mais 0,01 é 1,01. 0,01 ao quadrado está aqui, ó. É 0,0001. Dividido por 2 fica 0,00005. Somando com 1,01, a gente tem que e elevado a 0,01 é igual, aproximadamente, porque a gente truncou a série, 1,01005. Claro que se você coloca isso na calculadora, você vai obter essas casas aqui e mais um monte. A gente truncou a série, mas a gente já consegue uma boa precisão. Se a gente quiser mais precisão, teria que levar em conta ali mais termos. Façam isso na calculadora, né? O e é um número, assim como o π é um número irracional, o valor dele ali é 2,7 alguma coisa. A gente tem o valor dele na calculadora, então façam e elevado a 0,01. Vocês vão ver que dá isso daqui, né? E claro, mais termos, né? Mas é uma forma então de calcular, de avaliar as funções próximos de zero. Na verdade, o e na x a gente conseguiria substituir perfeitamente por uma soma, por uma série de monômios infinita. O problema é que você não tem como somar infinitos termos, então você trunca a série ali dependendo da precisão que você precisa. Nesse caso a gente levou em consideração 3 termos só, porque a série ela é em torno de x igual a zero. E o ponto que a gente queria era muito próximo do zero. Se a gente quisesse avaliar o e na x para um x num ponto distante do zero, a gente teria que levar em conta mais termos. Aqui em azul a gente tem a função exponencial, e em vermelho seriam as funções representadas aqui pelos termos dos monômios. Então a primeira em vermelho que aparece seria o y igual a 1, seria essa reta horizontal aqui. Depois você vai somando a essa função as outras funções ali. O x, que seria uma reta, né? 1 mais x, você teria uma reta. Depois você tem uma parábola, e aí esse ajuste vai contornando a função e na x. Então quanto mais termos a gente leva em conta, melhor a nossa aproximação da função em termos desse polinômio. Essa série que a gente acabou de ver, na verdade, é a série de Taylor em torno do ponto x igual a zero. Essa é a série de Maclaurin, ela é um caso particular da série de Taylor. A série de Taylor é um caso mais geral e aproxima a função em torno de um ponto x0 qualquer. Então aí, né, no caso a gente aplica a derivada no ponto x0 e o termo aqui do polinômio fica x menos x0 elevado a n. Por exemplo, se a gente quisesse aproximar a função e na x em torno do ponto x igual a 3, a gente poderia usar a aproximação em torno de zero, mas aí teria que levar em conta mais termos para ter uma boa precisão, ou a gente já usa a série de Taylor em torno de x igual a 3. E aqui está a mesma situação, só que agora em torno do ponto x igual a 3. Em vermelho você tem o e na x, e aqui em azul você tem as partes diferentes aqui da expansão. Então, e na 3 é aquela reta aqui, né? Ou simplesmente um ponto ali, ou seja, você tem informação da função apenas em cima do ponto. Quando leva em conta o próximo termo, você tem essa reta aqui. Ou seja, você aproxima a função numa certa região pequena em torno do ponto. Para pontos longe, você tem um comportamento diferente. Levando em conta mais um termo, você tem essa parábola aqui. Ela já aproxima um pouco melhor e assim por diante. Bom, agora voltando no nosso exemplo. Essa é a situação do ouvinte em movimento e a fonte em repouso. Essa é a situação do ouvinte em repouso e a fonte em movimento. O que a gente vai fazer? A gente vai partir dessa segunda relação aqui, vai expandir ela em uma série de Taylor, para mostrar que ela é aproximadamente igual à da esquerda. Então, para isso, a gente vai fazer algumas alterações nela, que é o seguinte. Eu dividi em cima e embaixo por V, certo? Aqui em cima fica 1, e aqui embaixo V sobre V fica 1, e esse termo com U fica U sobre V. Ou seja, eu dividi em cima e embaixo pela mesma coisa, isso não muda ali a função. E a gente tem que U muito menor que V, lembra? O U é a velocidade ou do ouvinte ou da fonte. O U muito menor que V, a gente pode escrever o V passando para o outro lado, fica U sobre V muito menor do que 1. E esse U sobre V nós podemos chamar de X, ou seja, x muito menor que 1. E agora a gente tem uma função y, eu escrevi o f' como um y, o f é uma constante, eu chamei de b, e a gente tem essa função aqui, e a gente vai expandir ela em torno do x igual a zero. Lembra que o x é muito menor que 1. Essa foi a condição que o exercício nos deu. Então vamos lá, a função y é igual a f de x, é igual ao somatório dos a n vezes x elevado a n. Então a gente vai pegar só os dois primeiros termos, tá? Seria o a0 mais o a1 vezes x. O a0 é simplesmente a função aplicada no ponto zero. Quando a gente substitui
substitui aqui x igual a 0, você fica com y igual a b. O a1 seria a derivada primeira aplicada em 0. Vamos fazer a derivada dessa função, y igual a b sobre 1 menos mais x. Aqui é 1, né? O b pode entrar aqui multiplicando, você fica com isso. E nós vamos reescrever essa função antes de derivar ainda, passando esse parênteses para cima. Aqui é como se a gente tivesse 1, então esse parênteses passa para cima mudando o sinal ali do expoente. Fazendo a derivada dessa expressão, y' igual b vezes a derivada desse parênteses. A derivada do parênteses, o menos 1 vem para frente, vai ficar menos 1, menos 1, menos 2. E aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x. Então a derivada do que está aqui dentro em relação a x vai ficar menos mais 1. Esse menos multiplica esse menos mais, vai ficar mais menos. Esse termo entre parênteses com o expoente menos 2 pode ser escrito no denominador com o expoente 2. O y' então é mais menos b sobre, abre parênteses, 1 menos mais x, fecha parênteses ao quadrado. A gente já tem os dois termos aqui da série. Substituindo aqui, o a0 é b, o a1 é mais ou menos, aplicando essa derivada no ponto 0, x igual a 0, a gente vai ficar com mais ou menos b. Esse termo aqui do denominador fica 1 ao quadrado, que é 1. Então o a0 é b, o a1 é mais menos b. Aplicando isso na nossa série de Taylor, o a0 é b, o a1 é mais ou menos b, vezes x, né? Tem o x aqui. Agora voltando nas variáveis antigas, quem que era y? F'. Quem que era b? Era o f. A frequência emitida. Quem que era o x? U sobre v. O f pode ser colocado em evidência. Vai ficar f, abre parênteses, 1 mais ou menos u sobre v. Aqui eu posso encontrar aqui um denominador comum, reescrever esse termo da esquerda 1 como v sobre v, para eles ficarem com o mesmo denominador e eu poder juntar ali as frações. O v é um denominador comum e em cima fica v mais ou menos u. Ou seja, a gente demonstrou que essa situação aqui de fonte em movimento, observador em repouso, é aproximadamente a mesma coisa do que a fonte em repouso ou ouvinte em movimento, quando a velocidade da fonte ou do ouvinte são muito menores do que a velocidade do som. Então a diferença na frequência para as duas situações é aproximadamente a mesma quando as velocidades ali da fonte e ouvinte são muito menores que a velocidade do som. A gente discutiu isso num exemplo numérico que a gente viu na aula passada, né? Aqui eu supus um ouvinte se movendo a 20 metros por segundo em direção à fonte, ele escutava 220 Hz. Depois a gente supôs a fonte se locomovendo a 20 metros por segundo em direção ao ouvinte. O ouvinte escutava 222,2 Hz. São valores próximos aí. E nesse exemplo a gente também discutiu isso. Então, como as velocidades ali do carro da polícia e do nosso carro eram muito menores que a velocidade do som no ar, você tem diferenças nas frequências para as situações, mas elas são mais ou menos próximas, né? Pessoal, com isso a gente encerra o capítulo 17 sobre ondas sonoras. O próximo conteúdo a gente vai começar a estudar a termodinâmica e aqui estão as sugestões de exercícios para serem resolvidos desse capítulo, certo? Então, até a próxima aula.